A paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos em Cristo, quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Olha aí, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez nesta live para fazer a leitura do livro Heróis da Fé, amém? A oração do meio-dia começa amanhã, tá? Na quarta-feira, quinta e sexta-feira, nós vamos ter a oração ao meio-dia, tá bom, meus irmãos? Então amanhã a gente vai ter a oração meio-dia. E estamos com a oração na madrugada, viu? 1h da madrugada, nós estaremos realizando o segundo dia da nossa campanha de avivamento e libertação. Então você que quer participar nesta madrugada, 1h da madrugada, eu estarei orando com todos vocês, tá bom? Nós estamos aqui agora para fazer a leitura do livro Heróis da Fé, pois nós estamos neste propósito de leitura bíblica e do livro Heróis da Fé para o aumento da nossa fé, para a nossa edificação. Amém? Sejam todos bem-vindos, quem está pela primeira vez e aqueles que estão sempre conosco. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Nesse momento eu já quero dar início à leitura, porque assim que eu terminar a leitura aqui do livro, eu quero ver se dá tempo de eu fazer a leitura bíblica também, né? Porque 2 horas eu tenho um compromisso, né? Estarei orando aqui no meu bairro, né? Eu vou estar orando aqui no meu bairro com o megafone, então 2 horas eu tenho um compromisso. Então não sei se vai dar tempo de fazer as duas coisas, mas vamos para a leitura do livro, tá bom? Heróis da Fé, porque tem aumentado muito a nossa fé, tem nos dado muita força para poder buscar a Deus, porque esses homens deixaram exemplos maravilhosos para nós. Amém? Então vamos já à leitura. Vamos lá. Aqui diz assim, este livro aqui, ó, tá bom? Você encontra no Mercado Livre. O nome do herói da fé que nós vamos falar, desse pregador, é George Whitefield, é o nome dele. Ele era pregador ao ar livre, o pregador ao ar livre. Ele nasceu em 1714 e ele morreu em 1770. Amém? Diz assim, mais de 100 mil homens e mulheres rodeavam o grande pregador. Há mais de 200 anos, em Cambuslang, Escócia, as palavras do sermão, vivificadas pelo Espírito Santo, ouviam-se distintamente em todas as partes que formavam esse ser humano. É-nos difícil fazer uma ideia do vulto da multidão de 10 mil penitentes que responderam ao apelo para se entregarem ao Salvador. Esses acontecimentos servem-nos como um dos poucos exemplos do cumprimento das palavras de Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. Havia como um fogo ardente encerrado nos ossos deste pregador, George Whitefield. Ardia nele um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão, do pecado. Durante um período ininterrupto de 28 dias, realizou a incrível façanha de pregar a 10 mil pessoas. Sua voz podia ser ouvida perfeitamente a mais de 1 quilômetro de distância, apesar de ter o físico fraco e de sofrer dos pulmões. Não havia prédio no qual coubessem seus auditórios, e nos países onde pregou, armava o seu púlpito nos campos fora das cidades.
Whitefield merece o título de príncipe dos pregadores ao ar livre, porque ele pregava em média 10 vezes por semana. Isso fez durante um período de 34 anos, em grande parte sob o teto construído por Deus, os céus. Eu paro um pouquinho aqui e reflito na vida desse pregador. Pregava 10 vezes por semana. Pregava ao ar livre. Grande multidão de pessoas se reuniam para ouvir as tuas pregações. Que coisa linda, né, irmãos? Coisa linda. A vida de George Whitefield foi um milagre. Ele nasceu em uma taberna de bebidas alcoólicas. Antes de completar 3 anos, o seu pai faleceu. Sua mãe casou-se novamente e a George foi permitido continuar os estudos na escola. Na pensão mantida por sua mãe, fazia a limpeza dos quartos, lavava roupa e vendia bebidas no bar. Por estranho que pareça, já que ainda não era salvo, interessava-se grandemente pelo exame das Escrituras. Lia a Bíblia até a alta noite e preparava sermões. Na escola era conhecido como orador. Sua eloquência era natural e espontânea. Um dom extraordinário de Deus, talento este que possuía sem ele mesmo saber. Custeou os próprios estudos em Pembroke College, Oxford, servindo como garçom em um hotel. Depois de estar algum tempo em Oxford, juntou-se ao grupo de estudantes a que pertenciam João e Carlos Wesley. Passou muito tempo como os demais do grupo, jejuando e esforçando-se para mortificar a carne, a fim de alcançar a salvação. Ele ainda não compreendia que a verdadeira religião é a união da alma com Deus e a formação de Cristo em nós. Acerca da sua salvação, escreveu algum tempo antes de morrer: todas as vezes que vou a Oxford, sinto-me impelido a ir primeiro a este lugar, onde Jesus se revelou a mim pela primeira vez e me deu o novo nascimento. Com a saúde abalada, talvez pelo excesso de estudo, Jorge voltou a casa para recuperá-la. Resolvido a não cair no indiferentismo, inaugurou uma classe bíblica para jovens que, como ele, desejavam orar e crescer na graça de Deus. Visitavam diariamente os doentes e os pobres e frequentemente os prisioneiros nas cadeias, para orar com eles e prestar-lhe qualquer serviço manual que pudessem. Jorge tinha no coração um plano que consistia em preparar 100 sermões e apresentar-se para ser separado para o ministério. Porém, quando havia preparado apenas um sermão, seu zelo era tanto que a igreja insistia em ordená-lo com apenas 21 anos, embora fosse regra não aceitar ninguém para tal cargo com menos de 23 anos. O dia que precedeu sua separação para o ministério, Jorge passou em jejum e oração. Acerca desse fato, ele escreveu: à tarde, retirei-me para um alto, perto da cidade, onde orei com instância durante 2 horas, pedindo em meu favor e também por aqueles que estavam para ser separados comigo. No domingo levantei-me de madrugada e orei sobre o assunto da epístola de Paulo a Timóteo, especialmente sobre o seguinte preceito: ninguém despreze a tua mocidade. Quando o ancião me impôs as suas mãos, se me ouviu o coração, não me engana. Ofereci todo o meu espírito, alma e corpo para o serviço no santuário de Deus. Posso testificar
perante os céus e a terra, que dei-me a mim mesmo, quando o ancião me impôs as mãos, para ser um mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Os lábios de Whitefield foram tocados pelo fogo divino do Espírito Santo durante a sua separação para o ministério. No domingo seguinte, naquela época de gelo espiritual, pregou pela primeira vez. Alguns se queixaram de que 15 dos ouvintes enlouqueceram ao ouvirem o seu sermão. O ancião da igreja, porém, compreendendo o que se passava, respondeu que seria muito bom se os 15 não se esquecessem da sua loucura antes de chegar o outro domingo. Whitefield nunca se esqueceu e nem deixou de aplicar a si as seguintes palavras do Dr. Delaney: desejo, todas as vezes que subir ao púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar e a última dada ao povo de ouvir. Alguém assim escreveu sobre uma de suas pregações. Ele pregava como se fosse a última pregação, como se fosse o último culto. Então George Whitefield procurava dar sempre o seu melhor em cada pregação. Quase nunca pregava sem chorar. E sei que as suas lágrimas eram sinceras. Ouvi-o dizer: vós me censurais porque eu choro. Mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmo, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Não sabeis se estás ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo. Coisa linda. Todas as vezes que ele pregava, ele chorava. Chorava às vezes até parecer que estava morto e custava recuperar as forças. Disse que os corações da maioria dos ouvintes eram derretidos pelo calor intenso do seu espírito, como prata na fornalha do refinador. Quando estudante no colégio de Oxford, seu coração ardia de zelo. Pequenos grupos de alunos se reuniam no seu quarto diariamente, movidos tais, quais os discípulos logo depois do derramamento do Espírito Santo nos Pentecostes. O Espírito continuou a operar poderosamente nele e por ele durante o resto da sua vida, porque nunca abandonou o costume de buscar a presença de Deus. Separava o dia em 3 partes, 8 horas sozinho com Deus e em estudos, 8 horas para dormir e fazer as refeições, 8 horas para o trabalho entre o povo. De joelhos ele lia e orava sobre a leitura das Escrituras, recebendo luz, vida e poder. Meu Deus. Numa das suas visitas aos Estados Unidos, ele passou a maior parte da viagem a bordo, sozinho, em oração. Alguém escreveu sobre ele: seu coração encheu-se de tanto dos céus, que anelava por um lugar onde pudesse agradecer a Deus. E sozinho, durante horas, ele chorava, comovido pelo amor consumidor do seu Senhor. Meu Deus. Suas experiências no ministério confirmavam a sua fé na doutrina do Espírito Santo, como consolador ainda vivo, o poder de Deus operando atualmente entre nós. A pregação de George Whitefield era feita de forma tão vívida que parecia quase sobrenatural. Conta-se que certa vez, pregando a alguns marinheiros, descreveu um navio perdido num furacão.
Tudo foi apresentado em manifestações tão reais que, quando chegou ao ponto de descrever o barco afundando, alguns marinheiros pularam dos assentos gritando: as baleiras! As baleiras! Em outro sermão, falou acerca de um cego andando na direção de um precipício desconhecido. A cena foi tão real que, quando o pregador chegou ao ponto de descrever a chegada do cego à beira do profundo abismo, o camareiro Mor Chesterfield, que assistia, deu um pulo gritando: meu Deus! E ele desapareceu. O segredo, porém, da grande colheita de almas salvas não era a sua maravilhosa voz e nem a sua grande eloquência, não era também o caso de que o povo tivesse o coração aberto para receber o evangelho, uma vez que havia na época grande decadência espiritual entre os crentes. Também não foi por falta de oposição. Repetidas vezes Whitefield pregou nos campos porque as igrejas fecharam-lhes as portas. Às vezes nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspede. Em Basingstoke, eu acho que eu nem sei falar isso aqui direito. Acho que é isso aqui. Foi agredido a pauladas. Meu Deus. Meu Deus. Em Staffordshire, atiraram-lhe torrões de terra. Em Moorfield, destruíram a mesa que lhe servia de púlpito e arremessaram contra ele o lixo da feira. Olha o quanto esse homem sofreu por amor do evangelho, por amor de Deus. Em Evesham, as autoridades, antes do seu sermão, ameaçaram prendê-lo se ele pregasse. Em Exeter, enquanto pregava para 10.000 pessoas, ele foi apedrejado de tal forma que pensou haver chegado para ele a hora. Desculpa, irmãos. Como o ensanguentado Estevão, de ser imediatamente chamado à presença do Mestre, em outro lugar, apedrejaram-no novamente. Até ficar coberto de sangue. Verdadeiramente levava no corpo até a morte as marcas de Jesus. O segredo de tais frutos na sua pregação era o seu amor para com Deus. Ainda muito novo, ele passava noites inteiras lendo a Bíblia, que muito amava. E depois de se converter, ele teve a primeira daquelas experiências de sentir-se arrebatado, ficando a sua alma inteiramente aberta, cheia, purificada, iluminada da glória e levada a sacrificar-se inteiramente ao seu Salvador. Desde então nunca trabalhar, ou seja, desde então nunca mais foi indiferente em servir a Deus, mas ele regozijava-se no alvo de trabalhar de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Só achava interesse nos cultos. Tanto é que ele escreveu para sua mãe, dizendo que nunca mais voltaria para o seu emprego. Consagrou a vida completamente a Cristo, e a manifestação exterior daquela vida nunca excedia a sua realidade interior. Portanto, nunca mostrou cansaço,
nem diminuiu a marcha durante o resto da sua vida. Apesar de tudo, ele escreveu. Meu Deus. A minha alma era seca como o deserto. Sentia-me como encerrado dentro de uma armadura de ferro. Eu não podia ajoelhar-me sem estar tomado de grandes soluços e orava até ficar molhado de suor. Só Deus sabe quantas noites eu fiquei prostrado de cama, gemendo por causa do que sentia e ordenando em nome de Jesus que Satanás se apartasse de mim. Outras vezes eu passei dias e semanas inteiras prostrado em terra, suplicando para ser liberto dos pensamentos diabólicos que me distraíam. Interesse próprio, rebelião, orgulho e inveja me atormentavam, um após o outro, até que eu resolvi vencê-los ou morrer. Lutei até Deus me conceder a vitória sobre eles. George Whitefield considerava-se um peregrino errante no mundo, procurando almas. Ele não estava procurando fama, ele estava procurando almas para o reino de Deus. Nasceu, criou-se e diplomou-se na Inglaterra. Atravessou o Atlântico 3 vezes. Visitou a Escócia 14 vezes. Foi ao país de Gales várias vezes. Visitou uma vez a Holanda. Passou 4 meses em Portugal. Nas Bermudas, ganhou muitas almas para Cristo, como nos demais lugares onde trabalhou. Acerca do que sentiu em uma das viagens à colônia da Geórgia, Whitefield escreveu. Peraí, foram-me concedidas manifestações extraordinárias do alto. Cedo de manhã, ao meio-dia, ao anoitecer e à meia-noite, de fato durante o dia inteiro, o amado Jesus me visitava para renovar-me o coração. Se certas árvores perto de Stonehouse pudessem falar, contatariam acerca da doce comunhão que eu e algumas almas amadas desfrutamos ali com Deus, sempre bendito. Às vezes, quando de passeio, a minha alma fazia incursões pelas religiões celestes, a qual parecia pronta a abandonar o corpo. Outras vezes sentia-me tão vencido pela grandeza da majestade infinita de Deus, que me prostrava em terra, entregava-lhe a alma como um papel em branco para ele escrever nela o que ele desejasse. De uma noite nunca me esquecerei. Relampejava excessivamente. Eu pregara a muitas pessoas e algumas ficaram receosas de voltar a casa. Senti-me dirigido a acompanhá-las e aproveitar o ensejo para as animar a se prepararem para a vinda do Filho do Homem. Oh, que gozo eu senti na minha alma! Depois de voltar, enquanto alguns se levantavam das suas camas, assombrados pelos relâmpagos que andavam pelo chão e brilhavam de uma parte do céu até a outra, eu, com mais um irmão, ficamos no campo adorando, orando, exultando ao nosso Deus e desejando a revelação de Jesus nos céus, uma chama de fogo. Como se pode esperar outra coisa a não ser que as multidões a quem Whitefield pregava fossem levadas a buscar a mesma presença? Na sua biografia, há um grande número de exemplos que bem ilustram tal fato. Oh, quantas lágrimas foram derramadas, com forte clamor,
pelo amor do querido Senhor Jesus. Alguns desmaiavam e quando recobravam as forças, ouviam e desmaiavam de novo. A glória de Deus era muito grande. Outros gritavam, como quem sente a ânsia da morte. E depois de findar o último discurso, eu mesmo senti-me tão vencido pelo amor de Deus que eu quase fiquei sem vida. Contudo, por fim, revivi. E depois de me alimentar um pouco, eu estava fortalecido bastante para viajar cerca de 30 quilômetros até Nottingham. No caminho, a alma se alegrou-se, cantando hinos. Chegamos quase à meia-noite. Depois de nós entregarmos a Deus em oração, deitamo-nos e descansamos na proteção do querido Senhor Jesus. Ó Senhor, jamais existiu amor como o teu. No dia seguinte, em Foggs Manor, a concorrência aos cultos foi tão grande como em Nottingham. O povo ficou tão quebrantado que por todos os lados eu vi pessoas banhadas de lágrimas. A palavra era mais cortante que espada de 2 gumes, e os gritos e gemidos alcançavam o coração mais endurecido. Alguns tinham semblantes pálidos, como a palidez de morte. Outros torciam as mãos, cheias de angústia. Outros foram prostrados ao chão, ao passo que outros caíam e eram aparados nos braços de amigos. A maior parte do povo levantava os olhos para os céus, clamando e pedindo a misericórdia de Deus. Eu, enquanto os contemplava, só podia pensar em uma coisa: o grande dia. Pareciam pessoas acordadas pela última trombeta, saindo dos seus túmulos para o juízo. O poder da presença divina nos acompanhou até, meu Deus, que nome difícil, até Baskinridge, mais ou menos assim, irmãos, onde os arrependidos choravam e os salvos oravam lado a lado. Indiferentismo de muitos transformou-se em assombro, e o assombro depois em grande alegria. Alcançou indivíduos das mais diversas classes, idades e tipos de conduta. A embriaguez foi abandonada por aqueles que eram dominados por esse vício. Os que haviam praticado qualquer ato de injustiça foram tomados de remorso. Os que tinham furtado foram constrangidos a fazer a restituição. Olha o trabalhar de Deus aí. Os vingativos pediram perdão. Esse é o evangelho que transforma verdadeiramente, meus irmãos. Os pastores ficaram ligados ao seu povo por um vínculo mais forte de compaixão. O culto doméstico foi iniciado nos lares. Os homens foram levados a estudar a palavra de Deus e a ter comunhão com seu Pai nos céus. Mas não foram somente nos países populosos que o povo afluía para ouvi-lo. Nos Estados Unidos, quando eram ainda um país novo, ajuntaram-se grandes multidões dos que moravam longe um dos outros nas florestas. O famoso Benjamin Franklin, no seu jornal, assim noticiou essas reuniões. Quinta-feira, o reverendo Whitefield partiu da nossa cidade.
acompanhado de 150 pessoas a cavalo, com destino a Chester, onde pregou a 7.000 ouvintes, mais ou menos. Sexta-feira pregou 2 vezes em Willington, a quase 5.000. No sábado, em Newcastle, pregou a cerca de 2.500. E na tarde do mesmo dia, em Christiana Bride, pregou a quase 3.000. No domingo, em White Clay Creek, pregou 2 vezes, descansado uma meia hora entre os sermões, a 8.000 pessoas, das quais cerca de 3.000 tinham vindo a cavalo. Olha aí, 3.000 pessoas foram a cavalo para participar do culto de Whitefield. Choveu a maior parte do tempo, porém todos se conservaram em pé, ao ar livre, mesmo debaixo de chuva. Estavam sedentos por causa da palavra de Deus. Olha a diferença de hoje. As pessoas hoje vão aos cultos em busca só de milagres, as pessoas só querem profetadas, só querem amuletagem. O povo estava buscando a palavra de Deus. Como Deus estendeu a sua mão para operar prodígios por meio do seu servo, vê no seguinte relato. No estrado perante a multidão, depois de alguns momentos de oração em silêncio, Whitefield anunciou de maneira solene o texto: é ordenado aos homens que morram uma vez só, e depois disto vem o juízo. Depois de um curto silêncio, ouviu-se um grito de horror, vindo de um lugar entre a multidão. Um pregador presente foi até o local da ocorrência para saber o que tinha acontecido. Logo voltou e disse: irmão Whitefield, estamos entre os mortos e os que estão morrendo. Uma alma imortal foi chamada à eternidade. O anjo da destruição está passando sobre o auditório. Clame em alta voz e não cesse. Então foi anunciado ao povo que um dentre a multidão havia morrido. Whitefield leu a segunda vez o mesmo texto. É ordenado aos homens que morram uma vez só. No local onde a senhora Huntington estava em pé, veio outro grito agudo de novo. Um tremor de horror passou por toda a multidão quando anunciaram que outra pessoa havia morrido. Whitefield, porém, em vez de ficar tomado pelo pânico como os demais, suplicou graça ao ajudador invisível e começou, com eloquência tremenda, a prevenir os impenitentes do perigo. Não devemos concluir, contudo, que ele era ou sempre solene ou sempre veemente. Nunca houve quem experimentasse mais formas de pregar do que ele. Apesar da sua grande obra, não se pode acusar Whitefield de procurar fama ou as riquezas terrestres. Sentia fome e sede da simplicidade e sinceridade divina. Dominava todos os seus interesses e os transformava para a glória do reino do seu Senhor. Não ajuntou ao redor de si os seus convertidos para formar outra denominação, como alguns esperavam. Não apenas dava o seu ser, mas ele queria mais línguas, mais corpos, mais almas a usar para o Senhor Jesus. A maior parte das suas viagens à América do Norte foram feitas em prol do orfanato que fundara na colônia de Geórgia. Vivia na pobreza, esforçava-se para granjear o necessário para o orfanato. Amava os órfãos ternamente, escrevendo cartas e dirigindo-se a cada um pelo nome. Os pregadores de hoje têm fazenda, cheios de gado, cabeça de gado. Estão usando a obra de Deus para poder só ganhar dinheiro. Olha aqui esses homens do passado. Eles davam tudo na obra, não procuravam fama e nem riquezas. Esses pregadores, irmãos, usavam o dinheiro para abrir orfanatos. Olha aí, meus irmãos, todo o dinheiro era empregado na obra de Deus. A maior parte das suas viagens, ou melhor,
Para muitas dessas crianças, ele era o único pai, o único meio de elas terem o sustento. Fez uma grande parte da sua obra evangelística entre os órfãos. Quase todos permaneceram crentes fiéis, sendo que um bom número deles tornaram-se ministros do evangelho. Whitefield não era de físico robusto. Desde a mocidade ele sofria quase constantemente, anelando muitas vezes partir e estar com Cristo. O desejo dele era partir, às vezes estar com Cristo. A maior parte dos pregadores acha impossível ministrar quando estão enfermos como ele. Hoje muita gente, quando está doente, não prega. Ele pregava mesmo estando enfermo. Assim foi que, aos 65 anos de idade, durante a sua 7ª viagem à América do Norte, findou a sua carreira na terra. Uma vida escondida com Cristo em Deus e derramada num sacrifício de amor pelos homens. No dia anterior ao seu falecimento, ele teve de esforçar para ficar em pé. Porém, ao levantar-se em Exeter, perante um auditório demasiado grande para caber em qualquer prédio, o poder de Deus veio sobre ele. Whitefield pregou, como de costume, durante 2 horas. Um dos que lhe assistiram disse que seu rosto brilhava como o sol. O fogo aceso no seu coração, no dia da oração e do jejum, quando a sua separação para o ministério ardeu até dentro dos seus ossos e nunca se apagou. Jeremias capítulo 20 e versículo 9. A última página. Certo homem eminente dissera a Whitefield: não espero que Deus chame o irmão breve para o lar eterno, mas quando isso acontecer, regozijar-me-ei ao ouvir o seu testemunho. O pregador respondeu: então ficará desapontado, morrerei calado. A vontade de Deus é dar-me tantos ensejos para testificar dele durante a minha vida, que não me serão dados outros na hora da morte. A sua morte ocorreu como predissera. Depois do sermão em Exeter, foi a Newburyport para passar a noite na casa do pastor. Ao subir para o quarto de dormir, ele virou na escada e, com a vela na mão, proferiu uma curta mensagem aos amigos que ali estavam. Insistiam em que pregasse. Às 2 horas da madrugada acordou, faltava-lhe o fôlego, pronunciou para o seu companheiro as suas últimas palavras na terra: estou morrendo. No seu enterro, os sinos das igrejas de Newburyport dobraram as bandeiras, ficaram a meia haste. Ministros de toda parte vieram assistir aos funerais. Milhares de pessoas não conseguiram chegar perto da porta da igreja por causa da imensa multidão. Conforme o seu pedido, foi enterrado sob o púlpito da igreja. Se quisermos ter os mesmos frutos, ver milhares salvos, como George Whitefield os teve, temos de seguir o seu exemplo de oração e dedicação. Alguém pensa que é tarefa demais? Que diria George Whitefield agora, junto aos que levou a Cristo, se lhe fizéssemos essa pergunta? Assim termina a história desse homem de Deus. Amém? Hoje muitos de nós não queremos pagar o preço, irmãos. Por isso nós não vemos almas se render aos pés de Cristo como antigamente. Porque muitos pregadores estão apenas interessados em fama, dinheiro, salários, casas bonitas, fazendas, gado, andar de carro bonito e dormir em hotel 5 estrelas. Estão só preocupados com os holofotes e não verdadeiramente com as almas perdidas.
Olha aí, meu Deus, que tremendo. Aqui se encerra a história deste homem. O próximo que nós iremos falar amanhã será David Brainerd. Quer dizer, Davi Brainerd. Amém? Davi Brainerd será o próximo herói da fé que nós iremos estar meditando amanhã. Se tiver alguém aí que você queira entregar a sua vida para Jesus, você que quer ser um missionário, você que quer entregar a sua vida para Deus, você que quer voltar para Jesus, está desviado. Esse é o último avivamento sobre a terra. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Jesus está vindo para buscar a tua noiva. Esteja preparado, meu irmão. Esteja preparada, minha irmã. Não é brincadeira. Não fique aí brincando com o pecado como se o pecado fosse um brinquedo. Entregue a sua vida para Cristo. Porque quando entregamos nossa vida para Ele de verdade, nós somos transformados. Nós temos um novo nascimento, nós somos libertos de todos os nossos pecados. Não vivemos mais, mas é Cristo quem vive em nós. Entregue a sua vida para Jesus. Se tem alguém aí que você quer entregar a sua vida para Jesus, ou até mesmo você está desviado e quer voltar, quer ser um missionário. Quem quer ser um missionário? Escreve, eu quero ser um missionário. Você que quer voltar, põe aí, eu quero voltar. Você que quer entregar a sua vida, põe aí, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Glória a Deus. Para você ser uma nova vida, uma nova criatura, para você morar no céu. A trombeta vai tocar. Vamos nos recordar da palavra que esse homem pregou. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Essa foi a mensagem poderosa que ele pregou, que ali no livro está relatado que morreram 2 pessoas no culto. Olha aí. E ele diz, cuidado, para que vocês não sejam, cuidado para não ser impenitente. A pessoa que não reconhece o seu pecado, a pessoa que não se converte a Deus, que não se arrepende do seu pecado, é a pessoa impenitente, né? Cuidado para não ser uma pessoa impenitente, uma pessoa que não se aquebranta, que não reconhece o teu erro, porque olha aí, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus? Está ordenado ao homem morrer uma vez só. Depois não vem o purgatório e nem a reencarnação. Vem o juízo de Deus, o dia do julgamento, aonde você vai passar a eternidade. Nossa irmã Elisângela Argemiro está dizendo que quer voltar para Jesus, mas está sem força. Irmã, nós vamos orar por você, irmã. Volta, Jesus está voltando, irmã. Ivana Cardoso, eu quero me entregar a Jesus por completo. Amém. A Deise Freitas, entrego a minha vida inteiramente para Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante a tua mão, você que quer se entregar para Jesus de corpo, alma e espírito. Se entregar para Ele. Aleluia. Vamos entregar para Deus. Jesus é muito lindo, meus irmãos. Jesus é muito maravilhoso, meus irmãos. Diga assim, Senhor Jesus, a Ti eu entrego a minha vida de corpo, alma e espírito. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para ir para a Tua casa, para obedecer a Tua palavra. Faça de mim o missionário nas Tuas mãos. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que participaram desta live. Amém. Glórias a Deus. Se você quer que alguém seja edificado também, compartilhe. Pode ficar despreocupado que eu não tenho interesse. Minha página não é monetizada, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu quero que as almas sejam alcançadas. Evangelize também, compartilhando aquilo que é bom, aquilo que edifica. Amém, meus irmãos?
Se você quer ser um missionário, comece por aí, compartilhando aquilo que é bom, que vai servir para edificação, que vai mudar a vida de pessoas. Amém? Glórias a Deus. A rede social, a internet, é uma ferramenta poderosa se você saber usar. Mas tem pessoas que nem evangelizar na internet ele não evangeliza. Ele tem a ferramenta na mão para trabalhar para Jesus, mas não trabalha. Ele deixa passar desapercebido. Quantas almas você tem de amigo no teu Facebook e você não compartilha com eles a palavra de Deus porque você tem vergonha? Porque você tem medo de eles não ser teu amigo mais? Quantas pessoas têm medo de ser bloqueado pelos teus amigos e não compartilha a palavra de Deus? Olha quantas pessoas têm vergonha, mas aquele que se envergonhar das palavras do Senhor, naquele dia, Jesus vai envergonhá-lo diante do Pai e diante dos seus anjos. Vai ficar envergonhado, porque, irmão, nós compartilhamos muitas coisas pecaminosas. Muita gente compartilha tantas coisas que não agradam a Deus, mas não tem coragem de compartilhar aquilo que é bom, a palavra que edifica. Amém? Irmãos, que Deus abençoe você que aceitou Jesus, você que reconciliou. Amém? Um abraço para todos vocês. Eu acho que não vai dar tempo de eu meditar eu vou tentar ver aqui. Se der para mim já fazer a leitura bíblica, eu vou encerrar e começar outra live. Se não der tempo, fica para mais tarde ou à noite, tá bom? 1h da madrugada estaremos orando com todos vocês. Deus abençoa. Um abraço para todos. Amém? Em nome de Jesus Cristo.